quero fazer a leitura de Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amém. Vamos orar. Senhor querido, essa é a tua palavra, e nós estamos aqui diante do Senhor, desejosos de ouvir a tua voz. Pedimos ao Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo agora tome a tua palavra à medida que ela for sendo exposta, e que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra nas nossas vidas, Senhor, entrando pela nossa mente, atingindo o nosso coração, mobilizando a nossa vontade, que a tua palavra trabalhe em nós agora, realize em nós aqueles bons propósitos que o Senhor determinou. Pai querido, no nome de Jesus, que a pregação da tua palavra hoje tenha um efeito e um poder libertador sobre as nossas vidas. Quebra, Senhor, cadeias que prendem pessoas, quebra, Senhor, raciocínios enganosos que prendem pessoas, e leva-nos, ó Deus, a viver e a adorar o Senhor com toda a nossa liberdade, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Muito bem, meus irmãos, alguém já disse que a carta aos Colossenses é a carta mais cristológica do Novo Testamento. O que significa isso? É a carta onde nós temos, apesar de ser uma carta bastante breve, apenas 4 capítulos, é uma carta onde nós temos uma quantidade imensa de doutrina acerca da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e acerca da obra que Jesus Cristo veio realizar. Na verdade, Colossenses tem essa carga alta de doutrina sobre a pessoa e obra de Jesus, porque o erro dos falsos mestres que estavam ensinando ali na igreja de Colossos, para a qual Paulo está dirigindo essa carta, era justamente o erro de minimizar a pessoa e obra de Jesus. Quem já acompanhou as outras ministrações dessa série sabe, Paulo está escrevendo aqui para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, apesar de ter surgido na esfera do ministério de Paulo, porque foi Epáfras, um discípulo de Paulo, que foi até lá e, pela graça de Deus, ali deu início à obra de Deus e à igreja na cidade de Colossos. Aquela igreja, ao mesmo tempo, ela estava enfrentando uma dificuldade séria, porque ensinos errados estavam sendo divulgados ali no meio daqueles irmãos. E Paulo se vê aqui na necessidade de escrever para corrigir, para ensinar a verdade, para combater os erros que estavam sendo disseminados ali naquela igreja. E como eu disse há pouco, repito agora, o grande resumo desses erros todos que estavam sendo ensinados ali é que esses falsos mestres estavam desvalorizando a pessoa e obra de Jesus. Estavam dizendo que algo mais além de Jesus era necessário. Algo mais além da obra de Jesus era necessário. E eles ensinavam várias coisas, que havia nas regiões celestes seres angelicais que precisavam ser agradados para que eles nos dessem ali o conhecimento de certos segredos e assim nós pudéssemos alcançar a plenitude divina. Era ensinado também que era preciso agradar o que eles chamavam de rudimentos do mundo, ou seja, os princípios elementares, as forças elementares da criação teriam que ser agradadas também para não prejudicar a vida daquelas pessoas, e ainda por cima ensinavam que os irmãos da igreja precisavam praticar disciplinas muito rigorosas, não comer uma série de coisas, se comportar de uma forma a violentar o próprio corpo. Tudo isso era ensinado ali, e Paulo combate esses ensinos veementemente. Paulo vai dizer, rebatendo esses ensinos falsos, que Cristo é tudo, Cristo é central. Jesus não pode ser minimizado, ninguém pode pregar, sim, Jesus tudo bem, mas também é preciso isso ou aquilo. Paulo vai dizer, não, nada mais é necessário além de Jesus, apenas Jesus
é necessário porque Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito da criação, ou seja, aquele que tem direitos de herdeiro sobre toda a criação. Ele é aquele que, na verdade, sustenta todas as coisas. E quanto à obra de Jesus, Paulo é claro também ao dizer: a obra do Senhor já nos redimiu. A obra que Jesus realizou na cruz já nos livrou do pecado, já fez com que nós fôssemos arrancados do império das trevas e fôssemos transportados para o reino do Filho do seu amor, né, o amor do Pai. Então, não é necessário acrescentar mais nada à obra que Jesus já realizou, nem observâncias de festas, de jejuns, de sacrifícios pessoais, nada disso é necessário. A nossa salvação, Paulo vai dizer nessa carta, não depende de conhecimentos misteriosos a serem revelados aí pelos poderes celestiais, porque nós já temos o conhecimento do único mistério que de fato existe, que é o Senhor Jesus Cristo, e esse mistério já foi revelado por Deus. Nós não precisamos agradar seres espirituais para obter nada, porque a nossa salvação já foi conquistada para nós através da obra de Jesus na cruz do Calvário. Ora, meus irmãos, depois desse resuminho que eu fiz aqui das últimas 2 pregações, me compreendam. Nunca diga na sua vida que a doutrina não é importante. Nunca diga isso. A doutrina é fundamental, por quê? Sem clareza doutrinária, é na doutrina que a gente aprende essas verdades que eu descrevi agora sobre a pessoa de Jesus e sobre a obra de Jesus. Pois bem, sem clareza doutrinária, a fé dos colossenses teria naufragado diante desses ensinos enganosos que os falsos mestres estavam disseminando ali. Então a doutrina sempre é importante, mas é muito importante também que a gente tenha em mente que a doutrina, ou seja, o conhecimento das grandes verdades da palavra de Deus sobre Deus Pai, sobre o Filho, que é o Verbo eterno de Deus, que se encarnou, se fez homem, sobre Deus, o Espírito Santo, as verdades da palavra sobre nós mesmos, a nossa situação, a nossa condição, as verdades da palavra sobre a nossa salvação, as verdades da palavra sobre como deve ser a vida cristã, as verdades da palavra sobre as últimas coisas, o que vai acontecer quando o Senhor retornar a este mundo. É muito importante que a gente entenda que todas essas verdades sempre têm no Evangelho uma finalidade prática. Isso é muito importante, porque vejam bem, a fé cristã, meus irmãos, não é uma filosofia. A fé cristã não se perde em imaterialidades, em raciocínios sobre coisas imateriais, muito pelo contrário, a fé cristã tem a ver com o concreto da nossa vida. A fé cristã repercute no cotidiano da nossa vida, ao mesmo tempo em que nos conecta àquilo que é transcendente, àquilo que é eterno. Amém, amados? A fé cristã tem essa característica fundamental. Então a doutrina é fundamental porque ela esclarece a nossa mente, mas a doutrina sempre vai nos levar para uma direção eminentemente prática. E essa passagem que eu li para vocês aqui no começo da pregação, ela é chave para compreendermos a carta aos Colossenses, justamente porque essa passagem, capítulo 2, versículos 6 e 7, nela, Paulo faz a conexão entre a doutrina que está sendo ensinada e as implicações práticas dessa doutrina. Então eu vou repetir aqui a leitura que eu fiz no comecinho da minha pregação, Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Andai nele é uma expressão que nós chamamos de hebraísmo. O que é hebraísmo? É quando aqui no Novo Testamento, que foi escrito em grego, aparece uma expressão que na verdade é uma expressão de raiz hebraica. É mais ou menos o seguinte, é como se Paulo aqui, ao escrever em grego essa carta, ele pensasse em hebraico.
Entende? Acho que vocês devem compreender isso. Qualquer um de vocês que já tentou se aventurar numa língua estrangeira sabe como é que é isso, né? Você está escrevendo uma carta em inglês e às vezes você está pensando em português e escrevendo ali em inglês. E a gente tem que pensar na língua onde nós estamos escrevendo, né? Mas tem muito disso no Novo Testamento, né? Porque aqueles homens, na sua grande maioria, como Paulo, eram judeus, não é? Falavam também o hebraico, pensavam, tinham na mente deles as escrituras hebraicas o tempo todo presentes. Então a expressão andai nele tem que ser compreendida como uma expressão oriunda da tradição hebraica que tem qual significado, né? Significa a maneira pela qual alguém vive. E é por isso que a Nova Almeida Atualizada, essa outra tradução das Escrituras Sagradas, ela traduz esse versículo da seguinte maneira: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Andai nele, então, tem esse sentido, viver em Cristo. No grego, na verdade, a construção do início do versículo 6 tem o seguinte sentido, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, é assim que soa no grego: vocês receberam Cristo Jesus como Senhor, ou seja, vocês receberam Cristo Jesus para que Ele seja o Senhor de vocês. Assim, portanto, continuem a viver nele, ou seja, continuem a viver em Cristo, tendo a Cristo como Senhor das suas vidas. Paulo está colocando aqui num trechinho tão curto, tão pequeno, ele está meio que encapsulando aqui duas verdades fundamentais. A primeira é que a nossa vida agora está em Cristo Jesus e apenas em Cristo Jesus. E a segunda é que essa nossa vida, essa vida nova que nós temos, que agora está em Cristo, nós vivemos essa vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo, ou seja, debaixo do governo dele. Nós vamos ver essas duas verdades sendo expandidas ao longo do nosso ensino. E eu quero começar, esse é meu primeiro ponto aqui, eu quero começar justamente com essa primeira verdade que eu mencionei. A nossa vida, meus queridos irmãos, agora está em Cristo somente. É em Cristo que se encontra a nossa vida. Para confirmar isso, me acompanhe na leitura de Colossenses 3, versículos 1 a 4, me siga aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Eu disse uma coisa na semana passada, no culto das 11 horas, e eu vou repetir agora. Eu disse, se nós queremos estar certos na prática, nós temos que estar certos na doutrina. Se você estiver errado na doutrina, você vai errar na prática também. Para acertar na prática, é preciso estar certo na doutrina. Agora, compreendam uma coisa, meus irmãos, tem muito cristão que tem problema na sua vida cristã diária, ou seja, tem muito cristão que tem problema na prática da sua vida cristã, porque não sabe direito o que é que aconteceu com ele na sua salvação. Porque ele não conhece direito o que é que aconteceu com ele, a experiência que ele mesmo teve de salvação, em outras palavras, porque ele conhece mal a doutrina sobre o que o Senhor Jesus fez na vida dele, ele acaba tendo dificuldades na prática também. Por isso Paulo, mais de uma vez, durante a carta, ao longo da carta aos Colossenses, ele vai retornar nesse ponto, mostrando para a gente o que é que está implicado em nós sermos alcançados pela obra redentora de Jesus Cristo. Então, mais um pouquinho aqui de atenção a esse aspecto fundamental de doutrina, porque sem ele a gente não vai saber andar na prática corretamente. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 11, diz assim: nele, o nele aqui significa em Cristo, nele também vocês foram circuncidados,
não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo aqui está fazendo referência a essa prática da circuncisão. Nós sabemos que essa era uma prática hebraica, era uma prática dos judeus lá desde Abraão, não é? Porque, na verdade, aquela religião que estava sendo divulgada ali entre os cristãos de Colossos, eu já disse isso na primeira e na segunda ministração, era uma espécie de grande salada religiosa que misturava cultos orientais com cultos ali dos gregos e onde até mesmo alguém colocou algumas pitadas de judaísmo. Então, por exemplo, esses mestres tinham adotado a prática da circuncisão como algo fundamental também, segundo eles, para que as pessoas pudessem ser salvas. E o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa circuncisão foi outra. A nossa circuncisão não foi simplesmente a remoção de um pedacinho de pele do nosso corpo, como é a circuncisão literal, não é? Mas, na verdade, a circuncisão que nós experimentamos foi a remoção daquele antigo coração que nós tínhamos, que era um coração rebelde a Deus. Essa foi, diz Paulo, a nossa circuncisão. Podemos encontrar essa verdade iluminada lá em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27, um trecho que diz o seguinte, diz o Senhor aqui, eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem. Vejam aqui o verbo andar, ou seja, farei com que vivam, né? Farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vejam então, meus queridos, que nós fomos circuncidados no coração e não na pele, não é? E fomos circuncidados no coração quando? No momento em que nós nascemos de novo, no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. A circuncisão no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era um ato exterior praticado no corpo, que na verdade tinha como finalidade apontar para essa verdadeira circuncisão que viria depois com a obra de Cristo e que é a circuncisão que acontece no nosso coração. Vocês vejam que a própria lei de Moisés já indicava esse caminho. Lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, por exemplo, Moisés discursando ali ao povo, quase ali na beira do Jordão para entrar na terra prometida, Moisés diz o seguinte, portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Circuncidem o coração. A lei já estava apontando para essa realidade que viria depois. E Paulo, num outro texto, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29, ele vai nos esclarecer ainda mais o que é essa circuncisão do coração. Ele vai dizer, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. Paulo então está dizendo para aquele pessoal, vocês não precisam dessa circuncisão que esse pessoal está pregando aí, porque vocês já foram circuncidados, onde de fato era importante receber essa circuncisão, no coração de vocês, mais do que tirar um pedaço de pele do corpo de vocês, Deus tirou de vocês um coração de pedra, um coração rebelde contra Ele, e Deus colocou no lugar desse coração, um coração de carne, um coração pronto a obedecer à voz do Senhor. E aí Paulo vai nos dizer na sequência, que há um símbolo para essa circuncisão do coração. E esse símbolo é justamente o nosso batismo. Vejam comigo de novo Colossenses 2, versículos 11 e 12 agora. Nele, ou seja, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aí ele vai explicar como que isso aconteceu, né? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Vejam bem,
Não é que o batismo enquanto cerimônia tem o poder de fazer isso. Se uma pessoa não se entrega ao Senhor, não se converte, não nasce de novo e desce no tanque para ser batizado, ele apenas vai sair de lá molhado. Mas se há fé no seu coração, se você decidiu entregar sua vida a Jesus, se você decidiu que Jesus é o Senhor da sua vida, e você deseja de todo o coração que Ele controle a totalidade da sua vida, o batismo passa a ser o símbolo dessa circuncisão que já aconteceu no seu coração, no momento em que você creu no Senhor. Amém, amados? Está claro para vocês isso? Isso aqui é fundamental. Paulo, na verdade, aqui está retomando aquilo que ele já ensinou na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4, onde Paulo diz o seguinte: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Em outras palavras, assim também nós vivamos uma vida nova. Então entendam, meus amados, muita gente tem problema na vida cristã, porque se esquece do que aconteceu com você. De novo, Colossenses 3, versículo 3. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixa eu te dizer uma coisa: você morreu. Amém? Você morreu. E por causa disso, porque você morreu, tudo mudou. Você não é mais desse mundo. A sua vida não está mais nesse mundo. A sua vida agora está em Cristo. Diz Paulo aqui que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E se essa é a realidade com relação à minha vida, a pergunta que eu faço é: o que é que eu devo fazer agora? Muito bem, eu devo reprogramar meus pensamentos. Eu devo parar de pensar como quem ainda vive nesse mundo e passar a pensar como quem já está no alto, com Cristo, assentado à direita de Deus Pai. Por isso Paulo vai dizer, e eu repito aqui, os versículos 1 a 3 do capítulo 3, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque vocês morreram. Enquanto você não entender que você morreu e que a vida antiga não serve mais para você, você vai ter problema na vida cristã. Mas a partir do momento que você compreender que você já morreu para aquela vida antiga, o que havia de antigo na sua vida foi sepultado, ficou no fundo do tanque batismal e você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, então você vai andar diante de Deus em novidade de vida. Aleluia! E aí a gente pode até perguntar, mas Rui, isso não é perda? Porque a pessoa morreu para esse mundo, então ela já não tem mais as coisas que tem aqui nesse mundo. É isso mesmo, tá? Jesus disse, mais de uma vez, quem quiser ganhar, salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por minha causa, vai ganhá-la. É perda estar morto para esse mundo? Eu respondo, só para quem não enxerga aquilo que Paulo diz lá no primeiro capítulo de Colossenses, versículo 5, quando ele fala da esperança que está guardada para vocês nos céus. Meus queridos irmãos, a realidade que nos aguarda é tão gloriosa. A verdade eterna que nos envolve nessa nova vida é tão gloriosa que não tem nada na antiga vida que chegue perto daquilo que nós temos em Cristo hoje. Nenhum prazer, nenhuma diversão, nenhum tipo de vantagem que a gente poderia ter vivendo longe de Deus, nada se compara àquilo que nós temos agora já em Cristo como herança e que nós vamos desfrutar plenamente quando nós estivermos para sempre com o Senhor. E nós ainda temos essa promessa, não é? Olha que coisa fantástica. Paulo está dizendo aqui, a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu gosto de pensar nessa imagem. A vida do Rui
não está mais solta por aí, à mercê de qualquer força, à mercê de qualquer coisa que possa acontecer. Desde o momento em que eu me converti, já lá vão 47 anos, porque eu me converti aos 12 anos de idade, a minha vida está oculta com Cristo em Deus. Isso quer dizer que o diabo não toca na minha vida, isso quer dizer que nada fora da vontade de Deus toca na minha vida, porque a minha vida está protegida naquele lugar mais seguro do universo, que é onde Cristo está, junto de Deus Pai. Meu Deus do céu, eu não tenho medo de nada, não por mim mesmo. Eu acabei de quebrar um copo, eu sabia que um dia isso ia acontecer aqui. Então os irmãos me arrumem um copo rapidinho com água, por gentileza, e perdoem a bagunça que eu acabei de fazer aqui. Depois o pessoal edita isso na mensagem, né? Enfim. Vocês estão compreendendo a questão, gente? Por favor, olha só o tamanho da herança que você tem, olha só o privilégio que você tem de estar abrigado, protegido com Cristo em Deus. E ainda tem essa promessa no versículo 4: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia! Eu já vivo aqui em glória. Eu já vivo aqui em glória, mas um dia eu vou viver na glória plena. Eu já experimento aqui a presença de Deus, mas um dia, quando o Senhor Jesus se manifestar, eu vou estar com Ele. E como Paulo diz em outro lugar, estaremos para sempre com o Senhor. Quando eu penso nisso, eu me recordo de um cântico muito antigo, lá do tempo. Já não era minha adolescência, acho que já estava casado nessa época, mas faz bastante tempo já. Aliás, eu completei 38 anos de casado, né? Há 2 semanas atrás. Recebemos os parabéns também, obrigado. Graças a Deus. 38 anos. Privilégio. Mas lá atrás, lá nos idos de 1980 e qualquer coisa, a gente cantava na igreja: o brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é. Aleluia! Quando você tem essa visão de quem o Senhor Jesus é, da glória de Deus e de que você está nele, você está vivendo nele, porque a sua vida está nele e apenas nele, então não tem nada nesse mundo que consiga te atrair e que consiga te tirar do Senhor. Aleluia! Agora, se a gente compreende isso, e aqui é importante ter em mente algo: a vida cristã, meus queridos, seria impossível sem essa profunda transformação interior. A vida cristã seria impossível sem essa circuncisão do coração que aconteceu conosco quando nós nascemos de novo. Mas uma vez que isso aconteceu conosco, porque nós nascemos de novo, porque nós fomos regenerados, não é? Porque nós recebemos um novo coração, então agora a nossa felicidade, a nossa realização estão apenas em Cristo Jesus. É apenas vivendo nele que você vai ser feliz. Por isso eu tenho muita pena de quem está desviado. Oramos aqui, foi por direção de Deus que eu fiz essa oração. Oramos por pessoas que estão longe do Senhor. E eu sei que vocês conhecem pessoas que estão nessa situação. Eu também já estive assim. Meus irmãos, não tem situação mais desgraçada do que essa. Porque aquele que está longe do Senhor, aquele que se desvia do Senhor, já não tem mais o antigo prazer no pecado, porque mudou. A vida dele mudou, ele foi transformado. Mas agora ele está tentando viver ali no pecado, não é? Chafurdando na lama do pecado, mas ele sabe que não consegue mais ter no pecado o mesmo prazer que tinha antes. Então o desviado é infeliz nas 2 pontas. Ele é infeliz porque não tem mais prazer no pecado, e ele é infeliz porque está privado da comunhão com Deus também. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está longe do Senhor, ouça a palavra do Senhor hoje. Volte para Deus hoje, volte para o Senhor agora, e volte a ter uma vida plena com Jesus, porque a sua vida já foi transformada, e você nunca vai ser feliz enquanto estiver longe do Senhor. Amém? Agora a gente tem que fazer uma pergunta aqui. Uma vez que tudo isso é verdade na nossa vida, como é a vida de quem está vivendo em Cristo? E aqui eu quero destacar 3 aspectos da vida de quem está vivendo em Cristo. O primeiro deles é: quem está vivendo em Cristo está liberto tanto do legalismo
quanto da libertinagem. Quem está vivendo em Cristo está liberto, tanto do legalismo quanto da libertinagem. Colossenses 2, versículos 20 a 23. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Paulo aqui está combatendo o legalismo que era imposto por aqueles falsos mestres que estavam ensinando lá em Colossos. Na verdade, o ensino que estava sendo divulgado ali, como eu já disse, era uma mistura de várias religiões, e nós, os estudiosos, nós chamamos esse ensino pelo nome coletivo de gnosticismo. Isso está explicado melhor numa das pregações anteriores da série. O gnosticismo é uma palavra que vem do grego gnosis, que significa conhecimento, justamente porque esses mestres diziam, é preciso ter o conhecimento dos mistérios para poder chegar na plenitude divina, né? Muito bem, entre as práticas que eles impunham às pessoas para que elas supostamente alcançassem as esferas celestiais, estava esse profundo legalismo, uma série de coisas que não se podia comer ou beber, uma série de coisas que não se podia tocar, também havia festas e dias sagrados que deviam ser observados. Muito bem, Paulo está combatendo aqui esse legalismo. E a palavra de Deus nos mostra, vejam, eu disse para vocês que no meio dessa religião maluca, alguém colocou umas pitadas ali de tradição judaica também, não é? Pois bem, amados, a palavra de Deus nos mostra claramente que as leis cerimoniais da antiga aliança, do Antigo Testamento, aquelas leis que diziam não coma esse tipo de carne, não beba esse tipo de coisa, se tocar num cadáver fica impuro, tudo isso, na verdade, teve um valor muito importante durante aquele período, porque apontava, vejam bem isso aqui é sério, apontavam, todas essas regras apontavam para a santidade de Deus. Deus é tão santo que a gente tem que se abster de tudo aquilo que pode contaminar. Aqueles ensinos apontavam também para aquele que, ao vir ao mundo, resolveria de uma vez por todas o problema do pecado, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então essas leis cerimoniais tiveram o seu lugar, não é? Mas agora, Paulo vai dizer que Cristo já veio, elas não têm mais nenhuma função. É por isso que em Colossenses 2... logo depois de descrever como Cristo nos libertou dos nossos pecados, e vocês vão encontrar isso, nós já exploramos esse trecho no capítulo 2, versículos 13 e 14, não é? Logo depois de descrever isso, descrever como Cristo nos libertou dos nossos pecados, logo na sequência, depois de afirmar a vitória de Cristo sobre os principados e potestades, isso está lá em Colossenses 2,15, Paulo diz, Cristo triunfou sobre qualquer força espiritual e as expôs ao desprezo. Pois bem, depois de expor tudo isso, Paulo vai concluir no capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Essa parte final do versículo, ela parece um tanto misteriosa, um tanto difícil de entender, mas não é não. E se vocês compararem aqui a tradução que eu acabei de ler, a Nova Almeida Atualizada, com a Nova Versão Internacional, vocês vão ver que a NVI nos dá ali muito claramente o sentido dessa expressão. A expressão aparece na NVI assim, né? Onde está na nossa tradução que eu li agora, porém o corpo é de Cristo, na NVI aparece a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Em outras palavras, o que é?
que a Escritura está dizendo aqui? Aquelas leis cerimoniais eram sombra daquilo que haveria de vir, da realidade que haveria de vir. E quem é essa realidade? Jesus Cristo é essa realidade. E como Jesus Cristo, a realidade, já veio, já cumpriu tudo o que era preciso ser feito, as sombras do passado, as antigas práticas cerimoniais não têm mais qualquer serventia, qualquer finalidade. Então aqui Paulo está muito enfaticamente combatendo esse legalismo. E eu queria que vocês entendessem que há uma razão adicional para Paulo combater esse legalismo. O próprio Paulo vai dizer que esse legalismo acaba ocultando dos nossos olhos aquilo que de fato é importante. Oculta dos nossos olhos. A gente fica dando importância para coisas exteriores, não é? Não comer, não beber, não tocar, fazer festa nesse dia ou naquele dia. A gente fica preocupado com essas coisas exteriores e a gente esquece daquilo que de fato tem importância. A palavra aqui vai nos dizer, Paulo vai dizer que essas regras todas têm aparência de sabedoria. Ele diz isso em 2:23. No entanto, ele vai dizer, elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. E aqui, mais uma vez, a tradução, uma outra tradução, agora a Almeida Revista e Atualizada, nos ajuda a entender até melhor, né? Essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Em outras palavras, não é? O legalista, aquele que fica enfatizando essas observâncias exteriores, ele fica muito convencido de que ele está indo muito bem, de que ele está fazendo as coisas importantes, de que ele está garantindo mérito para ele mesmo através das coisas que faz, mas ele acaba se esquecendo de que o pecado é um fermento que trabalha no interior da gente. Vejam isso, por isso o Novo Testamento é tão desconfiado do legalismo, das exterioridades. O pecado é algo que habita dentro, é um fermento que polui o nosso coração, só depois ele se manifesta. Primeiro, ele tem que agir dentro de nós, ele tem que agir no nosso coração. O legalista, no fim das contas, acaba se tornando um hipócrita. É o caso lá que Jesus comenta em Mateus 23:25, quando Jesus diz que o fariseu, o hipócrita, limpa o exterior do copo e do prato, a parte de fora do prato, a parte de fora do copo, mas o interior do copo e do prato estão cheios de ganância e de cobiça. Porque o pecado trabalha primeiro no interior, é um fermento que está atuando dentro da pessoa, e só depois é que ele se manifesta exteriormente. Paulo vai dizer, então, não adianta nada tratar os sintomas exteriores primeiro, é preciso tratar a realidade interior, é preciso eliminar esse fermento lá de dentro. Agora, amados, é muito importante ter em mente que esse alerta contra o legalismo é fundamental. É muito importante. No entanto, quem vive em Cristo não está liberto apenas do legalismo. Quem vive em Cristo está liberto também da libertinagem. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão entender claramente. É muito fácil, quando a gente fala contra o legalismo, as práticas exteriores e tudo mais, é muito fácil a pessoa entender essa recusa ao legalismo como uma espécie de permissão para fazer aquilo que ela quiser. É muito fácil cometer esse tipo de engano. Mas não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Nós já vimos no começo. A palavra está nos afirmando aqui que a nossa vida agora está em Cristo. E essa vida que nós temos, que está em Cristo, nós vivemos essa vida debaixo do senhorio, ou seja, do controle, do governo de Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, eu estou livre sim das exterioridades do legalismo, mas eu não estou livre para viver do jeito que eu quiser. Eu estou livre sim, mas eu estou livre apenas para viver do jeito que o Senhor quer, porque Ele agora é o meu Senhor, a minha vida pertence a Ele, o meu corpo pertence a Ele, os meus pensamentos pertencem a Ele, então o que quer que entre na minha mente, o que quer que eu faça com o meu corpo, eu tenho que fazer segundo a vontade dEle apenas, amém? Vocês querem ver como isso funciona na prática? Vou falar brevemente de uma das maiores mentiras do nosso tempo. Essa conversa, por exemplo, quando a mulher diz, meu corpo, minhas regras.
Deixa eu dizer uma coisa, se você é cristã, seu corpo não é mais seu corpo pertence ao Senhor, e são as regras do Senhor e não as suas regras, amém? É isso, minha querida, é isso, a nossa vida pertence a Ele, eu não tenho mais controle sobre mim mesmo, o controle da minha vida está nas mãos do meu Senhor agora. Isso aqui é muito fundamental, porque é preciso entender que, sim, há muita coisa que tem que ser abandonada por nós na nossa nova vida. E aqui eu quero passar para o meu segundo ponto. O primeiro ponto que nós vimos aqui, dentro desse item, como é a vida de quem está vivendo em Cristo, é que nossa vida está liberta tanto do legalismo quanto da libertinagem. Agora o segundo ponto é o seguinte, quem está vivendo em Cristo sabe o que precisa ser deixado para trás. Tem muita coisa para ser deixada para trás. Então, abra bem os seus ouvidos agora e me acompanhe na leitura de Colossenses 3, de 5 a 11. Portanto, junta com o que veio antes, né? Se vocês morreram e se a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus agora, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas, ou seja, vocês viveram assim, né? No passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, o famoso palavrão, né? Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quando Paulo diz aqui, façam morrer a natureza terrena de vocês, ele está mostrando, na verdade, meus irmãos, que tem que haver concordância entre aquilo que nós somos, graças à obra de Jesus, e a maneira como nós vivemos. Eu já nasci de novo. Eu já sou nova criatura, como Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5,17. Agora, cabe a mim fazer morrer em mim as coisas que pertenciam à minha velha natureza. O sentido do grego aqui é que nós não devemos permitir mais que o nosso corpo, que os membros do nosso corpo sejam servos do pecado, como acontecia antes. Porque antes é aquela coisa, eu disse, o pecado começa lá dentro, mas ele se manifesta no exterior. E para se manifestar no exterior, ele usa os membros do seu corpo. Agora, eu não posso mais entregar os membros do meu corpo para serem servos do pecado. Eu preciso fazer isso morrer na minha vida. E aqui, meus irmãos, realmente a gente tem que encarar esse fato. Paulo começa essa lista de coisas que têm que ser abandonadas pelos pecados de natureza sexual. Por que Paulo começa? Por que o Espírito Santo inspirou Paulo a começar a lista justamente por esses pecados? Porque Deus sabe, meus irmãos, como essas coisas são uma armadilha para nós. Deus sabe disso. Então é por aí mesmo que a palavra de Deus começa. Imoralidade, o primeiro termo da lista, diz respeito a todo tipo de relação sexual fora do padrão de Deus. Qualquer tipo de relação sexual fora do padrão de Deus, a Bíblia chama de imoralidade. E eu não preciso dizer a vocês qual é o padrão de Deus. A Bíblia coloca muito claramente. O padrão de Deus para as relações sexuais é um homem e uma mulher unidos num relacionamento que vai ser por toda a vida reconhecido pelos homens e por Deus, chamado casamento. Sexo nessas condições é bênção de Deus. Sexo fora dessas condições não é bênção de Deus, é pecado. E como Paulo diz aqui, atrai a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso tem que estar claro na nossa mente.
Impureza. Refere-se aqui a todo tipo de perversão sexual também. Paixões. Está aqui na Nova Almeida Atualizada, na Almeida Revista e Corrigida, vocês vão encontrar até uma tradução melhor. Paixão lasciva. Paixão lasciva é aquela paixão que sai do controle, não é? É aquela paixão que se torna obsessão, é aquela paixão que leva a pessoa a fazer loucuras. Então, por exemplo, vocês querem 2 exemplos bíblicos de paixão lasciva? Davi, lá em 2 Samuel 11, quando ele vê a mulher do vizinho, Batseba, e deixa a imaginação dele se inflamar por aquela mulher, vocês sabem toda a desgraça que veio depois. Ele se envolve na morte do amigo dele, que era o marido daquela mulher, e por causa disso a família de Davi é varrida por uma série de situações trágicas. Uma delas, 2 capítulos depois, 2 Samuel 13, um dos filhos de Davi se inflama de paixão pela sua própria irmã, Tamar, e esse homem, Amnon, estupra a sua própria irmã. Pois bem, esse tipo de coisa é o que Paulo está chamando aqui de paixões lascivas. Desejo maligno, que também aparece na lista, também tem o sentido de cobiça sexual descontrolada. E eu quero que vocês entendam, irmãos, aquela sociedade para quem Paulo estava escrevendo essa carta, era uma sociedade permeada pelo sexo. E por isso a palavra de Deus está colocando a coisa nesses termos com tanta clareza. Agora eu ouso dizer para vocês o seguinte: a nossa sociedade não é diferente não. Eu diria que a nossa sociedade hoje é muito pior do que a sociedade daquele tempo. É uma sociedade totalmente teleguiada pelo sexo, e isso de forma contrária à vontade de Deus. Agora, meus irmãos, me permitam ser claro aqui. Desde Freud, a nossa sociedade se acostumou a pensar que fora da realização sexual plena, não há realização alguma. Se a pessoa não for realizada sexualmente, ela vai ser infeliz na totalidade da vida dela. Isso é o que Freud ensinou, e é isso que tem sido ensinado há mais de um século. Deixa eu dizer com todas as letras, baseado na palavra de Deus, isso é mentira. Isso é mentira. Se aquilo, meu querido irmão, ou minha querida irmã, se aquilo que supostamente traz a você realização sexual é alguma coisa fora do padrão de Deus, se aquilo que supostamente traz a você realização sexual é algo que a Bíblia chama de pecado, então a resposta para você, quem deu, já foi o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 29, quando ele disse o seguinte: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Entendam bem, Jesus aqui não está ordenando a automutilação do corpo. Até porque, me compreendam, o sujeito tem problema, por exemplo, de ficar olhando aí para a mulher ou para o homem dos outros, né? Ele ou ela. Então ele arranca o olho. Isso não vai libertá-lo dos pensamentos lá dentro. Os pensamentos vão continuar. As imagens mentais vão continuar. Jesus, na verdade, não está dizendo que é para arrancar o olho literalmente. O que Jesus está dizendo aqui, na verdade, é a mesma coisa que Paulo está dizendo. É preciso fazer morrer a natureza terrena nessa área. É isso. Então, meu irmão, traduzindo isso daqui, entendam bem, é melhor viver sem realização sexual do que viver fora da vontade de Deus. É isso. É isso. Em última análise, se aquilo que supostamente te realiza sexualmente é algo contrário à vontade de Deus, meu irmão, então abrace o seu chamado e viva sem realização sexual. Você não vai ser menos humano, você não vai ser menos inteiro, e você vai viver de maneira que agrade a Deus. É isso. É muito melhor viver assim do que viver em desobediência à palavra do Senhor. Agora, na lista, aparece uma palavra interessante na sequência. E essa palavra é avareza. Avareza aparece nesse contexto, porque a mesma palavra grega aqui, ela é traduzida como defraudar, num outro texto que Paulo escreveu. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. A mesma palavra.
Então, por que essa palavra está sendo empregada aqui? O sentido de avareza aqui é muito específico. O sentido de avareza aqui é usar uma pessoa para obter vantagens dessa pessoa. No caso aqui, vantagens de natureza sexual. É isso que Paulo está condenando aqui. Claro que a avareza econômica também é algo que o Novo Testamento, a revelação de Deus, Jesus também condena. Mas aqui, Paulo está sendo muito específico. O contexto está lidando com aspectos da nossa vida sexual. E Paulo está nos dizendo, há uma avareza na vida sexual de muita gente que precisa ser rejeitada, porque ela é idolatria, na verdade. Paulo usa essa expressão logo aí no texto. Cheque aí comigo na sua Bíblia. Usar uma pessoa para obter vantagens. No caso, vantagens de natureza sexual. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo fundamental. Até mesmo relações sexuais lícitas. Até mesmo relações sexuais no contexto que Deus abençoa, que é o do casamento, elas podem incorrer nesse erro. Por exemplo, marido, deixa eu ser claro aqui, marido, você pode estar sendo avarento nas suas relações com a sua esposa. Você pode, por exemplo, estar buscando apenas a sua própria satisfação, apenas o seu próprio interesse e não dando a menor bola para a satisfação e para os interesses dela. Cuidado, porque se você está fazendo isso, deixa eu te avisar, ser avarento, ser egoísta, querer as coisas apenas para o seu próprio benefício, isso é idolatria, diz-nos a palavra do Senhor. Isso é fazer de nós mesmos o nosso próprio Deus, e não é isso o que Deus deseja para nós. Amém, amados? Sendo mais direto ainda, marido, se a sua mulher um dia disser não, é não, você entendeu? É não. Não pense que o casamento vai permitir que você estupre a sua mulher, porque isso é contrário à vontade de Deus. O sexo é uma bênção no casamento, mas tem que ser compartilhado, tem que ser um para o outro, um se dando para o outro, um priorizando o outro, e jamais buscando o egoísmo, jamais cultivando a avareza. O Senhor nos deseja puros de mente, coração e de corpo. É isso. É assim que nós temos que viver. Mas vocês veem que a lista continua e vai incluir aqui uma série de coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, mentira. Tudo isso deve ser rejeitado. E eu não vou aqui explicar todos os termos por falta de tempo, mas eles são muito claros para nós. Tudo isso tem que ser rejeitado. Me permitam fazer uma observação que eu acho muito importante nesse contexto. Cada vez que eu leio essa lista de Paulo, eu percebo, eu sinto que essa lista parece até mais difícil do que as exigências legalistas que os mestres estavam fazendo lá. Porque, de fato, Paulo, a palavra de Deus aqui pede coisas difíceis para nós. Mas aqui eu preciso que você entenda o seguinte, meu querido, minha querida. A palavra de Deus não nos deixa nunca diante simplesmente de uma lista de coisas que vai ser impossível a gente cumprir, a gente fazer. Não. Nesse contexto, Paulo recorda a gente, de novo, daquela chave que nos permite evitar todas essas coisas. Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Não mintam uns aos outros. Agora vejam só, não mintam é a última coisa da lista, né? E aí ele vai dizer onde nós encontramos a força para não mentir, para não cometer essas imoralidades e tudo mais que está na lista. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Vocês estão percebendo aqui, gente? Não é com as nossas forças que nós evitamos essas coisas. E quando eu digo essas coisas, eu estou me referindo a essa lista inteira que eu li. Não é com a nossa força, é com o poder da nova vida, é com o poder da vida de Cristo que agora está em nós, que nós podemos ser vitoriosos. Amém? Sem dúvida, meus irmãos, existe luta na vida cristã. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Leia Efésios 6 sobre isso, Efésios capítulo 6.
A vida cristã é um combate. E nós precisamos estar munidos de toda a armadura de Deus para poder enfrentar esse combate. Mas vejam, a vitória é nossa, não por nossa força, nem por nossos méritos, mas por causa de Jesus apenas. Aleluia. Como não podia deixar de ser, na sequência aqui Paulo vai acrescentar uma outra lista. Porque vejam, se quem está vivendo em Cristo está liberto tanto do legalismo quanto da libertinagem, e se estar liberto da libertinagem significa que eu não vou viver de qualquer jeito, eu vou viver segundo a vontade do Senhor, então há uma série de coisas que eu tenho que deixar para trás. Então, meus amados, quem está vivendo em Cristo também está, em termos qualitativos, vivendo uma vida totalmente nova. Em outras palavras, se tem muita coisa que a gente precisa deixar para trás, há também realidades novas e maravilhosas que passam a encher a nossa vida e ocupar o lugar que antes era ocupado por aquelas coisas. Vocês estão me compreendendo? Eu estou quase terminando já, até porque esse último ponto eu vou expandi-lo melhor na semana que vem. Mas eu quero frisar isso, é muito importante. Quem está vivendo em Cristo vive uma vida totalmente nova. Me acompanhem na leitura, Colossenses 3, de 12 a 17. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aleluia. Eu queria que vocês notassem aqui que as recomendações começam com características pessoais que são totalmente interiores. Paulo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que deve haver em nós compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Eu não sei se vocês notam, mas essas coisas descrevem Jesus. É assim que Jesus é. Então entendam, meus irmãos, o que é que o Espírito Santo está fazendo em nós? O Espírito Santo está construindo em nós um caráter semelhante ao de Jesus. Um caráter compassivo, um caráter bondoso, um caráter humilde, um caráter manso, um caráter paciente. E à medida que esse caráter vai sendo construído em nós, nós aprendemos a dar suporte uns aos outros. Aqui dar suporte, né? Suportar significa isso, apoiar uns aos outros, dar suporte uns aos outros. À medida que o caráter de Cristo vai sendo construído em nós, nós aprendemos a perdoar uns aos outros. À medida que o caráter de Cristo vai sendo construído em nós, nós aprendemos a nos amar. Diz o texto que a paz de Cristo, vocês lembram lá de João capítulo 14, versículo 27, quando Jesus diz, deixo com vocês a minha paz lhes dou? Pois bem, Paulo diz aqui, a paz de Cristo, essa paz que Ele nos deu, se torna agora o árbitro, ou seja, o guia da nossa vida, nos ajudando nas decisões. Se eu sinto paz, então eu faço. Se eu não sinto, eu não faço. A palavra de Cristo, ou seja, toda a verdade revelada na Bíblia, uma vez que essa palavra habita em nós de forma abundante, ela vai nos levar a nos instruirmos mutuamente, a vivermos uma vida marcada pelo louvor, marcada pela gratidão. E o cume, gente, o auge dessa vida
aparece no versículo 17. Tudo o que a gente faz passa a ser feito em nome do Senhor. Não apenas os atos de culto, até aquilo que você faz no seu trabalho. Tudo aquilo que a gente faz passa a ser feito em nome do Senhor. Torna-se culto a Ele, torna-se motivo de gratidão a Deus Pai. Como eu disse, semana que vem eu quero desdobrar melhor um pouquinho isso, na última ministração dessa série. Mas para concluir hoje, eu quero lembrar vocês de algo que está nesses 2 versículos que nós lemos no início, e que na verdade fornece a estrutura para tudo aquilo que a gente viu hoje. Repetindo a leitura de Colossenses 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo aqui é muito insistente, gente. Andar em Cristo, ou seja, viver em Cristo, não é resultado do nosso poder, não é resultado das nossas habilidades. Nós estamos radicados em Cristo. E o que significa essa palavra? Significa enraizados. Estamos enraizados em Cristo. O tempo verbal grego aqui é muito importante, porque ele indica uma ação que aconteceu de uma vez por todas. Você já foi plantado em Cristo Jesus. E o que é que acontece com quem está plantado? Agora aquela boa terra que é Jesus Cristo, a vida, a seiva daquela boa terra chega até você e você produz frutos. Você está plantado em Cristo. Foi Deus Pai quem plantou você ali e nada pode mudar esse fato. Mas o texto ainda diz, nós estamos sendo edificados nele. E aqui, diferentemente, o tempo verbal indica uma obra em progresso. Como eu fico feliz ao pensar que o Senhor ainda não terminou a obra dele na minha vida. Porque eu olho para a minha vida e vejo ainda tanto defeito, eu olho para a minha vida e vejo ainda tanta coisa que eu preciso mudar, mas eu sei que o Senhor ainda está me edificando, eu sei que o Senhor não terminou a obra dele na minha vida, mas Ele vai concluí-la para a glória do seu nome. Então, meu querido irmão, se você ficou assustado com a lista de coisas que a palavra de Deus nos diz que a gente tem que abandonar, eu quero que você entenda que Paulo só está dizendo isso porque ele tem essa certeza na mente. Você está sendo edificado pelo Senhor. E esse Senhor que plantou você em Cristo, Ele é poderoso para ajudar você a abandonar cada uma dessas coisas, para que você viva uma vida plena no Senhor. Amém, amados? E finalmente o texto diz aqui, nós estamos sendo confirmados nele. Mais uma vez aqui o tempo verbal é importante. A voz passiva aqui indica que não é algo que eu faço, é que nem o radicados, o enraizados, não fui eu que me plantei em Cristo, foi Deus que me plantou, eu fui o objeto da ação, não é? Aqui também, não sou eu que me confirmo, é Deus quem confirma a obra dele na minha vida. Isso aqui está indicando que a experiência que você tem com Deus dia a dia, está confirmando a obra que Ele está realizando na sua vida. Vocês entendem isso? Entendam bem, meus irmãos, eu estou falando aqui com pessoas que amam o Senhor, e que conhecem o Senhor, e que foram convertidas a Ele, que estão plantadas em Cristo. Olha para a sua própria vida. Você vai ver aí os resultados da obra de Deus em você. Você sabe o que Deus já fez na sua vida. Eu sei, tem muita coisa para mudar ainda, eu também tenho. Mas eu olho para a minha vida e vejo o que Deus já fez. E eu digo, sim, eu sei, esses sinais, ver aquilo que o Senhor já fez, só me confirma, na verdade, de que o Senhor que começou isso em mim, não vai me abandonar no meio do caminho. Aleluia. Vou pedir que você fique em pé comigo agora. Eu quero ler o último versículo junto com vocês. Meu querido irmão, minha querida irmã, não olhe para suas forças. Não tente viver a vida cristã baseado em você mesmo.
Tem gente que está pensando assim agora, meu Deus, ele falou coisa aí que eu estou fazendo e eu já tentei largar, eu não consegui, e agora acho que eu vou desistir de tudo, porque agora ele lembrou esse monte de coisa que tem que ser que tem que ser abandonado. Meu irmão, repito, não tente viver a vida cristã baseado em você mesmo. Não tente viver a vida cristã baseado em qualquer habilidade que você possa ter. Confie em Jesus Cristo. Entregue-se diariamente a Jesus, confie no Pai, Ele enraizou você em Cristo, Ele salvou você, Ele transformou sua vida. E agora, meu querido irmão, eu quero te convidar a ler junto comigo em voz alta esse versículo. Nós vamos confessar a nossa fé naquilo que esse versículo está afirmando. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ver na tela? Repitam junto comigo agora, vamos todos juntos agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, amados? Aleluia! 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 Essa é a nossa esperança. Não é na minha força, é no poder do Senhor. Aleluia, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é suficiente para transformar qualquer pessoa de forma total para a glória do nome do Senhor. Então foi um bom ensaio. Vamos repetir mais uma vez agora, juntos. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Celebre o Senhor de novo. Expresse ao Senhor sua alegria.